Olá, meus queridos irmãos, paz e graça a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Yahushua Reina para Sempre. Vamos começar mais uma série de ensinamentos das histórias bíblicas. Convido você e toda a sua família a estar participando. Convido você também a estar se inscrevendo nesse canal, é de graça, fique à vontade. Dê o seu joinha, deixe o seu like, toque no sininho, ative as notificações para que o YouTube entenda e faça esse canal crescer espiritualmente, que faça esse canal evoluir. Então nós vamos dar início a mais uma série falando agora sobre um assunto muito importante, um conteúdo muito importante falado dentro das religiões e diversas religiões, que é o inferno. E o tema que eu vou dar a este ensinamento é o zoroastrismo e o cristianismo criaram o inferno. Esse é o tema que nós vamos estar aqui ensinando aos queridos irmãos. Então, eu convido vocês a estar participando, parte por parte, porque nós vamos ensinar, estamos ensinando com muita coerência, com conteúdos, levando o melhor para os queridos irmãos, levando aquilo que é verdadeiro, buscando as verdades, buscando a arqueologia verdadeira, não a arqueologia religiosa, mas os arqueólogos que são verdadeiros, que têm fé, que têm razão, que têm coerência. Então nós aqui estamos aqui para somar. Você pode estar assistindo outros ensinamentos, série de vídeos como a origem do mal e a serpente do Jardim do Éden, o diabo verdadeiro da Bíblia e outros temas de ensinamento que nós já ensinamos aqui. Ensinamentos que têm conteúdos muito profundos para os queridos irmãos. Tá bom, amados? Então, direto ao ponto. Para nós entrar nesse tema, nesse ensinamento, nós precisamos de muita cautela, precisamos de muita razão, precisamos entender as histórias bíblicas, precisamos entender as culturas passadas dos nossos ancestrais, os israelitas. Precisamos entender o que o autor está transmitindo, o que o autor está narrando, se é uma narração própria, se é uma simbologia, se é um símbolo, se é uma metáfora. Vamos entender se essa história aconteceu literalmente ou se é uma história de ficção, se é um plágio. Então nós estamos aqui para aprender e para nós entender o inferno que a Bíblia apresenta, mostra essa palavra, que no original não se apresenta como um inferno. Mas nós vamos falar muito sobre a palavra Sheol, que é a palavra original, que está no Yiddish, no hebraico. Primeiro temos que entender o passado, para depois entender o presente e o futuro. Tá bom, amados? Então peço aos queridos irmãos que acompanhem, e eu vou pegar uma história do Antigo Pacto para entender este inferno tão polêmico no meio das religiões, no meio da teologia moderna, no meio dos teólogos, dos líderes religiosos, dos doutores. Vamos entender, vamos fazer uma viagem profunda na história bíblica, nas culturas passadas. Tá bom, amados? Então fique à vontade. Um excelente dia a vocês que vão assistir de dia, uma excelente noite aos que vão assistir de noite, uma excelente manhã, e que o nosso Criador, Deus verdadeiro, possa abençoar vocês mais. Deus verdadeiro
possa abençoar vocês mais e mais, respeitando sua fé, sua crença, o seu entendimento. Nós vamos continuar ensinando esses ensinamentos aqui no canal. Vamos continuar evoluindo aqui no canal. Yahushua reina para sempre. Quero falar aos irmãos, para aqueles que acreditam que a Bíblia, a palavra de Deus, é sagrada, para os fundamentalistas, para aqueles que espiritualizam e têm a sua fé absoluta na palavra, nessa história aqui, que eles chamam de palavra de Deus. Eu peço aos irmãos que não se sintam constrangidos daquilo que vai ser ensinado aqui, que é falado aqui, porque aqui nós temos essa fé e nós temos também a razão. Temos a ciência verdadeira, temos a coerência. Eu não quero me basear só na minha fé. Quero me basear, nós se baseamos em razão. Temos a biologia, que estuda o corpo humano. Temos a ciência verdadeira. Temos o lado físico e o lado divino. E é isso que nós vamos falar aqui. Direto ao ponto. Fiz essa introdução para nós já entrar nesse assunto. O zoroastrismo e o cristianismo criaram o inferno. Por que esse tema, Fernando? Marque aí. Fique à vontade, eu peço aos irmãos que podem marcarem, fique à vontade, pega uma caneta, pega um papel, escreva aí, vai no texto e contexto, nos versículos. Não leia um versículo isolado, não leia a Bíblia de forma religiosa, mística, legalista, não leia a Bíblia assim. Leia com atenção, com cuidado, com humildade. Nunca leia a Bíblia como uma verdade absoluta, porque a Bíblia verdadeira está dentro de cada um de nós. Aqui estão os papéis, traduções, adulterações, mão do narrador, que tem os seus nomes, que nós não sabemos quem participou, se foi o sacerdote, o escriba, o copista. Nós não sabemos qual foi a intenção desses homens que participaram, principalmente da Septuaginta, dos concílios de Niceia, os sacerdotes que nós vamos estar falando aqui. O que eles passaram, o que eles copiaram, o que eles entenderam. Eles inventaram uma história, criaram um Deus invisível, criaram um Abraão, criaram um Isaac, um Jacó, criaram um dilúvio, criaram um Adão e Eva e a serpente. É isso que nós vamos estar se aprofundando aqui. Não precisa ficar com medo, abençoado. Nós aqui temos fundamentos na humildade, na coerência, e nós estamos aqui para somar, levar o conhecimento, para nós ter uma fé não naquilo que é uma mentira, mas ter fé naquilo que é verdadeiro. Direto ao ponto. Para nós entender o tal do inferno ensinado há milênios, há décadas e há anos, pelas religiões, nós temos que entender o que os israelitas acreditavam. No princípio, lá no começo da nossa história, a história humana, criação humana, literalmente falando. O que eles acreditavam, Fernando? Eles acreditavam em um único Deus, como a Bíblia diz. Eles acreditavam
em deuses, eles acreditavam nas divindades. O que eles acreditavam? O que eles entendiam sobre a morte biológica, quando morriam? Vamos ir para o tempo dos faraós, para o tempo dos cananeus, dos abramitas, dos cananitas. O que esses povos eles entendiam sobre a palavra chamada Teol, ou Seol? O que eles acreditavam quando eles morriam fisicamente, morriam biologicamente? O que aquela cultura acreditava? Primeiro, para nós entender este assunto tão relevante, nós temos que entender a palavra que eu coloquei ali, marquei no quadro, a palavra Elohim. Essa palavra Elohim é deuses. Tá vendo ali, ó? É uma palavra Elohim, não é, isso aqui não é um nome. Não é nome de Deus. Não é o nome de um Deus. Essa palavra, ela é Elohim, que está no plural, que o seu significado é deuses. Essa palavra, ela não significa o que é humano, o que é matéria, o que é físico. Isso não tem nada a ver com humanidade. Esse nome aqui não é humanidade. Isso aqui não é o que é humano, que é material. Aqui, essa palavra no original, ela significa deuses. Deuses. Marque aí. Plural. Pluralidade. Vários deuses. Elohim, que tem a primeira palavra E, depois o L, que apresenta El. El era um deus cananeu. É o nome de um deus cananeu, o deus soberano cananeu. E a palavra que não está aqui, que eu não coloquei, a palavra Iavé, que eles entendem o tetagrama, Yod Vav He, YHWH, era um deus da Arábia. Então, a palavra Elohim, para nós entender essa mentira que inventaram, que começou, vou dizer onde começa isso. Eu vou mostrar aos irmãos pela história. Eu não vou falar aqui que vou provar. Não. Eu quero mostrar as tradições que existiam lá no tempo, nos primórdios dos primeiros homens. Mostrar as tradições, qual eram essas tradições, pela história, pela arqueologia, pelos arqueólogos que escavaram com humildade, buscaram, encontraram provas, e aquilo que não encontraram provas, eles não trouxeram como uma verdade histórica, mas aquilo que tinha prova, eles, sem religião, foram lá e mostraram o que é fictício, o que foi uma realidade, o que foi inventado, o que realmente ocorreu. Então nós temos o Antigo Pacto, nós temos a história do Êxodo, temos a história da criação de Adão e Eva, a história do dilúvio, mas só que os arqueólogos verdadeiros que buscam a verdade, eles descobriram muitas coisas verdadeiras que estão
escrita, mas muitas não foram encontradas. E eu tenho que respeitar. Você tem que respeitar. Não, Fernando, mas eu creio pela minha fé. Eu creio no inferno, que o inferno existe. Eu creio no diabo, no ser espiritual, que ele existe, no inimigo de Deus. Sim, eu respeito a sua fé. Eu creio que quando nós morremos, quem não aceita Jesus vai ser lançado no inferno. Eu creio que vai ficar sofrendo eternamente, que a morte espiritual. Eu respeito a sua fé, mas nós vamos buscar aqui a história verdadeira. Então eu falei que Elohim não está ligado nesse mundo físico que vivemos, mas Elohim não é algo que não é humano. Tudo que não é humano é Elohim. Significa deuses. Marque aí. Por isso que eu coloquei deuses. Eu coloquei primeiro Elohim, segundo Elohim e terceiro Elohim. Por quê? Para nós já entendendo qual era a tradição antigamente, o que eles acreditavam, o que eles pensavam sobre a vida depois da morte. Se eles acreditavam que havia vida depois das suas mortes biológicas. Vamos ir para o Egito, vamos viajar para o Egito outrora, na história, vamos ir para a Mesopotâmia, vamos ir para Cananéia, para Jerusalém, para Judá. Vamos entender aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. O que a Bíblia, primeiro, vamos lá, primeiro, marca aí, primeiro, entenda o ensinamento, o zoroarismo e o cristianismo criaram o inferno. Primeiro, marque aí. Os israelitas, eles não eram monoteístas. Marquem aí, abençoados. Os verdadeiros israelitas não eram monoteístas. Não, Fernando, mas eu já li a Bíblia. A Bíblia diz, a Bíblia está dizendo que eles acreditavam no único Deus. Eles acreditavam no único Deus. Você não viu lá, Fernando, a história de Abraão? Que Abraão saiu da sua terra e acreditou na voz de Deus. E Abraão acreditou no único Deus. Eles eram monoteístas. Aí onde está escrito isso? Mostra na Bíblia. Mostra aqui na Bíblia onde está escrito isso, Fernando. Que eles acreditavam, que eles não acreditavam em um único Deus. Aonde que está escrito isso? Mostra para mim. Os bíblias, sem entendimento, com a sua fé fundamentalista, eles não entendem nem quem eram os cananeus, eles não sabem nem quem eram os cananeus. Para eles, os cananeus, a teologia ensinou que os cananeus, eles eram os descendentes de Cã, um dos filhos de Noé, o que a teologia ensinou para nós, que o dilúvio aconteceu, e eles ensinam que o dilúvio foi mundial, esse é outro assunto, mas falando sobre Cã, eles ensinam que, como também eu ensinava, pessoalmente falando, Cã teve um descendente, Sem teve outros descendentes e Jafé teve outros descendentes, assim que é apresentado nas genealogias na descendência que está registrada aqui na Bíblia. Os cananitas, os jefititas, né? Cananitas, jefititas e semitas. Nós aprendemos 3 nações que se espalharam,
E de lá vieram, né, as nações dos homens, gerações dos nossos ancestrais. Isso nós aprendemos na teologia. Essa teologia que eu vou me aprofundar, você já vai entender o que eu estou falando. 20 minutos já. 20 minutos. Nós aprendemos que os cananeus, eles eram povos que faziam sacrifícios humanos, que eu pessoalmente não acredito. Pode deixar isso sobre a mesa para você pesquisar, estudar, se aprofundar. Ensinam a teologia, eu estou falando que é a teologia que ensina isso. Não é a Bíblia que está mostrando na história bíblica, não mostra que os cananeus, no princípio, eles eram um povo maligno, perverso. A Bíblia não mostra isso. A Bíblia tem uma história de 12 tribos, tem uma história que sai de Abraão, e aí vem Isaac, Jacó, e os israelitas, eles saem de Jacó, os 12 filhos. Nós conhecemos a história de José, o Egito. Aí aparece o Êxodo. Mas será se essa história ela é fictícia? De Abraão, das 12 tribos de Israel. Ela é uma história literalmente que aconteceu ou é uma história simbólica? Principalmente o Êxodo. Hein, meu amado? Pesquise, pense aí, abençoados, pense aí. Cananeus. Cananeus. Quem eram os cananeus? Para nós entender primeiro se eles eram monoteístas, acreditavam em um único Deus, ou se eles eram monolátricos, ou eles eram monoteístas. Esse é o primeiro ínter que eu deixo para os irmãos, os cananeus. E cananeus está ligado aos jebuseus, está ligado à terra geograficamente do sul da Palestina. A Palestina com P Palestina, que depois do Estado de Israel criado em 1948 foi colocado os judeus que tomaram Jerusalém, os romanos que tomaram Jerusalém, desculpa, deu aquela terra como nome de Filistia, os filisteus. Falaram que aquelas terras eram dos filisteus. No ano 70, ali, com a destruição do templo, já conhecemos a história. Então, os cananeus, eles já habitavam ali. Eles eram os nossos ancestrais. Por isso que a história é embutida dentro da própria Jerusalém. Cananeus estavam em Jerusalém. E aí, o que a Bíblia mostra? Uma história de Josué, a história de Salomão, a história de Davi, a história do Êxodo, a história do Egito. Mas preste bem atenção que eu vou falar com vocês agora, abençoado. Quando nós vemos esse território geograficamente, esse território é cananeu. O cananeu, arqueologicamente encontrado, provado, não precisa provar mais nada. Os cananeus são os verdadeiros israelitas. Eu vou repetir para vocês. Os cananeus são os verdadeiros israelitas.
O arqueólogo Israel Frankenstein e outros arqueólogos descobriram e provaram que o cananeu é o verdadeiro israelitas. Então você quer dizer o que, Fernando? Que a história de Abraão, que a história de Isaac, que a história de Jacó, que a história de Esaú, que a história de Davi, de Salomão, que a história de Josué, Caleb, o Êxodo, os 40 anos no deserto, as leis, você quer dizer que não é verdade? Segundo, marque aí. Segundo, toda essa história que eu falei, Abraão, Isaac, Jacó, Êxodo, Davi, Salomão, Josué, Caleb, são histórias fictícias. Você quer que eu repita? Eu vou repetir. São histórias simbólicas, fictícias, não são histórias literais. Eu vou repetir para você entender e marcar. Eu estou indo na origem, eu estou indo na raiz para nós entender este inferno. Eu não estou indo naquilo que o narrador escreveu na Bíblia, que o escriba, o sacerdote, o copista escreveu. Eu estou indo na raiz da história. Estamos lendo os livros de arqueólogos confiáveis. Então, Fernando, você está dizendo que toda aquela história que nós lemos das 12 tribos de Israel são tudo histórias fictícias, simbólicas, inventadas? Sim. Sim. Você virou ateu, Fernando? Você é ateu agora, Fernando? Você é ateu, Fernando? Meu irmão, as tradições, elas existiram até o momento que o narrador ele escreve no presente. É do passado para o presente. Quando o narrador escreve essas histórias fictícias, é porque naquelas tradições estava havendo alguma coisa que ele entendeu e escreveu como fictícias. Mas as tradições eram as mesmas, eram originais. E mais além, terceiro, marcou aí terceiro. Abraão existiu? Literalmente? Não. Agora piorou, Fernando. Agora piorou a situação no canal Yahushua reina para sempre. Piorou agora. Agora o canal virou ateísta. Agora o Fernando é ateu. O Fernando está dizendo que Abraão não existiu Isaac, não existiu Ismael, não existiu as 12 tribos de Israel, não existiu Salomão, Davi, Josué, o Êxodo, Eu estou indo nas tradições para nós entender o que é que vocês chamam de palavra de Deus. Vocês não chamam de palavra de Deus? O que nós falamos aqui no canal? Que nós chamamos que contém as palavras do verdadeiro Deus, mas não palavra de Deus. Aqui é palavra de homens. Aqui é palavras de narradores de mitologias. Narradores, homens que criaram personagens
através da política, para enganar aqueles que iam ler aquela história. É um jogo político, como hoje. É uma narrativa fictícia aumentada naquilo que aconteceu nas tradições dos nossos ancestrais. Por que Abraão não existiu? Por que Abraão não existiu, Fernando? Porque nós lemos a história, nós vemos coisas fictícias, coisas que não são reais, coisas que não dá para nós acreditar. Minha fé não pode estar baseada de forma nenhuma em um homem que sai de um determinado local, ouve uma voz e sai e vai para outro local sem saber para onde ir. Mas só que a história diz que os cananeus, eles já habitavam lá. Olha aí, os cananeus já estavam. Os cananeus, na tradição, literalmente, já estavam lá em Canaã, que é a própria Jerusalém. Se os cananeus já estavam em Jerusalém, quem é os cananeus? Os israelitas. Para nós entender que esse inferno, nós vamos longe aqui, viu, abençoado? Vai ser uma série de vídeos, vai ser uma série longa, nós vamos se aprofundar aqui, mostrar a vocês, vamos desmistificar, vamos mostrar, vamos se aprofundar com humildade, na razão, na arqueologia, mostrar estas verdades que nós estamos falando. Não é a minha interpretação, não é a minha fé. Eu não estou ensinando aqui através da minha fé, e nem quero. Eu estou ensinando através da minha razão, da minha escrita. É de nós saber ler o texto como todo. Nós temos que ler o texto como todo, pegar a história como todo, pegar o dilúvio como todo, pegar o Êxodo como todo, pegar a história de Abraão como todo, pegar as 12 tribos de Israel como todo. Não podemos vir com essa teologia de quinta categoria para cá. E você que é muito fundamentalista, este canal não é para você. Mas você que quer entender um pouco das tradições passadas, quer aprender sobre o inferno, se o inferno existe ou não, se existiu ou não, o que eles acreditavam, fique aqui. Mas se você é aquele místico, legalista, religioso, você vai se abater. A sua fé que você tem, ela vai ficar assim. Ela vai querer, porque nós usamos a razão, abençoada, que eu já falei. E quando eu falo, pulamos aqui, quando eu falo que Abraão não existiu, ele não existiu como o narrador escreveu. Não. O que acontece, Fernando? Que os narradores, que a gente não sabe se foi o copista, o sacerdote, nós já vamos entender isso aqui. Por que os cananeus, eles são os próprios israelitas? Porque lá dentro de Canaã tinha o El. Quem era o El? O El era um deus soberano, um deus cananeu que era soberano. E o El era o deus dos israelitas.
israelitas. Eles não eram monoteístas, eles eram monolátricos. Eles eram politeísta. O El era o deus dos cananeus, por isso Israel. O El. Isso aqui é o que prova mais o que, abençoado? Israel. É o deus cananeu. O deus cananeu era o deus do sul, Jerusalém, Judá. Judá foi criada. Termina agora. Judá estava dentro de Canaã, era o sul. Os camponeses, os nossos ancestrais, os cananeus e israelitas já estavam lá na terra. Mas a teologia satanizaram os israelitas por causa da sua monolatria politeísta. Entende, abençoado? Agora está entendendo, abençoado? E o templo, depois do século V, os sacerdotes inventaram toda uma história diferente. Se venderam para o zoroastrismo. Eu vou chegar lá. Vamos entender esse inferno. O que os israelitas acreditavam? Então Judá já estava lá. O El estava lá, era o Deus dos israelitas. O Yahudá, aí é outra coisa, vamos falar do norte. Vocês vão ficar impressionados. O norte da Palestina e o sul da Palestina. O El já estava em Canaã com a sua deusa, esposa Aserá, com seu filho Baal, com a sua filha Nat, e estava lá o deus Mote, as divindades dentro de Canaã. E o El era o Deus soberano dos israelitas. Eles eram o que, Fernando? Eles acreditavam em um único Deus invisível? Não. Mas por que então, Fernando, está escrito na Bíblia, na Bíblia aqui, na Bíblia? Porque os sacerdotes inventaram. Os sacerdotes inventaram, abençoado. Os judeus. Este é o canal Yahushua Reina para Sempre, decifrando o passado, presente e futuro. Nós vamos entender. Vocês não vão ser mais fundamentalistas, se vocês quiserem. Vocês não são obrigados a acreditar naquilo que eu estou falando, ensinando. Mas eu não ensino teologia moderna. Eu ensino tradições. Aqui o canal Yahushua Reina para Sempre vai ensinar tradições. Ciência verdadeira, fé verdadeira. Não fé religiosa, fé do cristianismo, fé do budismo, fé do islamismo. Não. Nós vamos se aprofundar com cautela. Não vamos espiritualizar nada. Aqui não. Aqui não precisa ficar espiritualizando nada. Vamos mostrar quem é esse Deus verdadeiro. Então, nós vamos voltar para nós entender esse povo, o que eles acreditavam depois da morte biológica. Lá já estavam os egípcios, lá já estavam os israelitas, lá já estavam os camponeses do sul, do norte,
Lá estava o Egito, e Judá já viu Judá abençoado. Deus já fez Judá direto. Por que os sacerdotes inventam uma história fictícia? Por quê? Judá já foi criada Judá. A origem, qual é a origem dos cananeus? Qual é a origem? Qual foi a origem? É a origem a terra que eles foram criados. Mas o sacerdote inventou. A teologia inventou, o templo inventou. O templo inventou um Davi, o templo inventou um Salomão. Nunca acharam nada de Salomão. Os arqueólogos nunca acharam nada de Davi. Os arqueólogos nunca acharam nada de Davi, nem de Salomão e nem de Abraão. Os arqueólogos remunerados, confiáveis, não achou nada das 12 tribos de Israel. E nós vamos mostrar a vocês o que eles acreditavam sobre depois a vida após morte. E vamos jogar, vamos tirar esse engano que é ensinado hoje do inferno, da vida após morte. Então Judá é o cananeu, o sul e o norte. Lá estava já, e os israelitas vieram prontos, abençoados. Não teve nada, ninguém invadiu terra de ninguém, ninguém tomou terra de ninguém. Josué não tomou terra de ninguém, não foi invadida por ninguém. Eles eram os cananeus. A teologia mentiu para você. E você está acreditando numa história que é fictícia numa grande verdade. É isso que nós não acreditamos mais aqui no canal. Não, aqui não. É a palavra de Deus, Fernando. Fernando, respeita a palavra de Deus. Eu voltarei com a segunda parte. O zoroastrismo e o cristianismo criaram o inferno. Eu estou mostrando as tradições para depois eu mostrar as crenças. Você não mostrou nada na Bíblia, você não mostrou nada. Calma aí, abençoado. Eu quero mostrar as tradições. Eu estou indo na raiz primeiro para mostrar a originalidade, o original. Já mostrei. Quando eu falo que os cananeus é os israelitas, eu já matei a pau, já matei a cobra com pau. E mostrei o pau para ela. Qual é essa cobra? O islamismo, cristianismo e judaísmo, criados pelo Templo de Jerusalém, depois do exílio babilônico, por Zoroastro. Quem criou o cristianismo? Zoroastro. Quem criou o islamismo? Zoroastro. Quem criou o judaísmo? Zoroastro. Quem criou o inferno? Zoroastro. Vocês vão ficar impressionados. Não percam. Nós vamos ler em 1 Samuel, capítulo 28. Capítulo 28. Uma história de tradição que literalmente pode ter acontecido. Vamos mostrar a vocês essa palavra aqui, ó. Elohim. Deuses. O que eles acreditavam? Tô indo. Paz e graça a todos.